Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez, iniciando a nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, então, a nossa quarta lição da Escola Bíblica Dominical. Nosso tema hoje, Esmirna, uma igreja rica, baseado no texto de Apocalipse, capítulo 2, o versículo 8 ao versículo 11. Então, seja bem-vindo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Nós estamos alegres, felizes de poder, nesse momento, estar estudando a nossa lição na Escola Bíblica Dominical. Nós temos também, queridos e amados irmãos, a nossa lição sobre a revista Expressão, Igrejas em Apuros. Então, essa é a nossa revista da Escola Dominical. Nós temos nossa quarta lição hoje que nós estamos estudando. Então, a nossa gratidão a Deus pela vida de cada um dos irmãos. É importante a tua oração, a tua meditação na palavra. Nós estamos crescendo espiritualmente a cada dia. Então, a nossa gratidão a Deus. Nós vamos estar lendo a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, o capítulo 2, do versículo 8 até o versículo de número 11. Esse é o nosso texto base da nossa meditação nesta manhã. Eu quero ler com os irmãos. Você pode pegar aí a sua Bíblia, poderá então estar fazendo a leitura conosco da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último, que estive morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens a sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da sua morte. Amém? Que Deus abençoe a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Nós vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse momento. É sempre importante nós orarmos a Deus. Então eu quero estar orando com o irmão nesta hora. Oremos ao Senhor. Querido e amado Deus, nesta manhã, Senhor, nós queremos engrandecer o Teu nome, na beleza de Tua santidade. Te louvamos, ó Pai, pela vida de cada um dos irmãos. Te louvamos, ó Pai, pela Tua leitura da palavra que nós fizemos nessa hora, Pai. Esta palavra que é viva, essa palavra que é santa, essa palavra, Senhor Deus, que é a bússola da nossa caminhada. Ó Deus querido, ilumina a nossa mente para o entendimento da Tua palavra. Abençoa cada irmão, Senhor, cada pessoa, aonde está chegando, Senhor Deus, esta palavra. Que haja, Senhor Deus, entendimento espiritual. Nós oramos no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, queridos e amados. É muito importante nós estarmos meditando na palavra do Senhor. E tem sido assim muito bom nós podermos meditar nesses ensinamentos que Deus tem dado para nós. E o nosso tema, então, da nossa lição, aonde Deus mostra para nós, falando então sobre esse tema, e nós precisamos então estar atento. A nossa lição de hoje é a nossa quarta lição, e nós precisamos, nessa quarta lição, nós precisamos então estar dando então prosseguimento e aprender
então tendo o entendimento da palavra do Senhor. Irmãos, o nosso tema é Esmirna, uma igreja rica, mas sofria muito. Esmirna, uma igreja rica, mas sofria muito. Eu quero pedir a liberdade aos irmãos. Nós estaremos também passando um vídeo falando justamente sobre esta cidade, a Esmirna. Vamos ao vídeo. Olá, sou aqui, ou como meus amigos brasileiros me chamam, Joaquim. Joaquim da Turquia. No terceiro episódio do meu documentário sobre as 7 igrejas do Apocalipse, a gente continua a viajar na história e na geografia bíblica. Também a gente vê a situação atual dos lugares bíblicos. Mas esta vez não estou nem numa ilha pequena, nem numa cidade antiga totalmente abandonada. Esta vez estou no coração de uma cidade bem grande e bem moderna. Esta cidade em turco se chama Izmir e em português Esmirna. Primeiro a gente conhece Esmirna atual. Hoje Esmirna é a terceira maior cidade da Turquia. Tem 4 milhões de habitantes. A cidade fica no extremo ocidental da Turquia atual, na costa do Mar Egeu. Esmirna fica a 70 quilômetros ao norte de Éfeso e a cerca de 100 quilômetros ao sul de Pérgamo. Hoje, Esmirna é uma cidade industrial. É um importante porto de comércio marítimo e também uma cidade turística. Graças ao aeroporto internacional da cidade e o porto dos cruzeiros e também várias autoestradas que ligam a cidade com outras cidades grandes, todos os dias vêm muitos turistas para conhecer a cidade. Agora estou na Praça de Konak, é a praça principal da cidade. E atrás de mim, vocês podem ver um dos símbolos da cidade atual. É uma torre do relógio do século XIX. Atrás da torre está a entrada principal de um mercado ao ar livre. É o mercado de Kemeraltı. No mercado é possível achar restaurantes, lojas e várias cafeterias. Um dos bairros mais interessantes da cidade é Karataş. É o bairro onde tradicionalmente moram os judeus da cidade. O símbolo de bairro é um elevador, que liga duas partes do bairro. No ano de 1907, o empresário judeu turco Nessim Levy mandou construir este elevador para ajudar aos vizinhos dele.
visitou algumas partes da cidade atual, mas ainda existe algumas partes da cidade bíblica, ou seja, da cidade romana do século I? A resposta é sim. Agora estamos lá. Mas infelizmente, só uma pequena parte da cidade antiga existe, porque a cidade atual de Esmirna foi fundada em cima dos restos da cidade antiga. Mais de 1900 anos, uma carta escrita na ilha de Patmos chegou a Esmirna. Nesta carta escrita para a igreja de Esmirna tinha uma parte assim: não tenhas medo dos sofrimentos que vais passar. O diabo lançará alguns dentre vós na prisão. Assim sereis colocados à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Bom, eu não posso interpretar as palavras da carta, mas eu posso falar sobre alguns fatos históricos. Quando eu leio uma frase assim, ser fiel até a morte, me lembro dos primeiros 3 séculos do cristianismo. Os cristãos foram perseguidos, torturados e martirizados só por ser cristãos. Mas entre eles, a gente vê alguns exemplos de amor e coragem. Pessoas que eram fiéis até a morte. E um deles nasceu nesta cidade. Ele se chamava Policarpo. Policarpo de Esmirna. Policarpo nasceu em Esmirna por volta dos anos 70. Ele foi discípulo de próprio apóstolo João. Quando ele tinha 86 anos, durante a perseguição do imperador Marco Aurélio, ele foi capturado pelos soldados romanos e ele foi levado ao estádio romano, onde lhe esperava uma multidão de pessoas e o governador romano. O governador romano disse a Policarpo, para salvar a vida dele, a única coisa que ele tinha que fazer era negar a Cristo e jurar por César. A resposta dele foi assim: eu tenho servido a Cristo por 86 anos. Ele nunca me fez nada de mal. Eu como posso blasfemar contra o meu Salvador? Ouça bem, eu sou cristão. No final, ele foi queimado vivo, mas ele foi fiel até a morte. Bom, minha visita em Esmirna termina agora, mas minha viagem na história e na geografia bíblica continua. Próxima parada é Pérgamo. Queridos e amados, eu senti o desejo de trazer esse vídeo para nós vermos Esmirna atual, parte de Esmirna nos tempos bíblicos e também falando sobre esse mártir chamado Policarpo, que foi realmente uma pessoa que, assim como os demais discípulos cristãos verdadeiros, entregou a sua vida inteiramente a Deus. É digno de louvar a Deus, né? Então, conforme nós sabemos, ele foi discípulo do apóstolo João. Mas o nosso tema, Esmirna, uma igreja rica.
Eu creio que durante a semana o irmão já fez as meditações diárias e pôde estar estudando na sua revista. Então, o versículo chave para nós é: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que estive morto e tornou a viver. Apocalipse capítulo 2, o versículo 8. Então aqui a palavra de Deus está referindo-se à igreja de Esmirna, mas também está falando a respeito de Jesus. Estas coisas diz o primeiro e o último, que estive morto e tornou a viver. Então a palavra do Senhor mostra para nós esta verdade. Estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Então aqui ele mostra também, trazendo também uma lembrança para nós do versículo onde diz: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, as duas letras do alfabeto grego, que também menciona a respeito da pessoa de nosso Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então a palavra do Senhor mostra para nós essa verdade. O primeiro momento nosso aqui, nosso primeiro ponto, ele trata mostrando sobre o Cristo ressurreto. Mas ainda na introdução, nós vemos que Esmirna, ela é a segunda igreja a qual o Senhor Jesus enviou uma carta. E essa igreja, como a igreja de Filadélfia, não recebeu qualquer reprovação, apenas destaque para uma vida onde tinha virtudes e estímulos de vida e perseverança. E é isso então que nós podemos ver então através dessa lição que nós estamos meditando já durante a semana. Primeiro ponto nosso, mostrando que o Cristo ressurreto. Então, nesta carta, Cristo é apresentado como o primeiro e o último, conforme nós mencionamos, que estava morto, mas ressuscitou. Essa é uma apresentação apropriada e encorajadora para uma igreja que está sendo avisada que enfrentaria tribulação. Cristo já é revelado de forma maravilhosa em toda a sua majestade. Quando nós lemos o capítulo 1 do livro de Apocalipse, então Cristo já está sendo revelado. E agora ele lembra a igreja que havia enfrentado um processo de dor e sofrimento para conquistar a sua vitória. Então, traz essa lembrança para a igreja. Embora Cristo sempre tenha sido o Senhor da glória, a palavra de Deus mostra para nós que ele assumiu a condição humana. E nós podemos ver aonde está escrito no Evangelho de João, o capítulo 17, o versículo 5, onde a palavra do Senhor nos diz: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então, no Evangelho de João, o capítulo 17, o versículo 5, ele mostra para nós sobre essa manifestação de Deus, assumindo também a condição em semelhança de homem, sendo o próprio Deus. Então nós podemos ver que essa palavra, ela mostra para nós esta verdade tão importante,
que Cristo então veio, se humilhou e se colocou como homem, mas sendo também o próprio Deus, e trazendo essa lembrança à igreja num processo de dor, de sofrimento, para que pudesse conquistar então as vitórias para o seu viver. Então nós podemos ver que no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos 5 e 8 também, ele mostra em semelhança de carne pecaminosa, aonde Cristo então, ele se fez homem, se humilhou. E ele foi despojado de sua glória, que Cristo venceu o mundo e venceu também o maligno. E aqui então nós compartilhamos esse texto sagrado no Evangelho de João, capítulo 16, o versículo 33, muito conhecido nosso. Ele diz: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a palavra do Senhor mostra para nós, trazendo essa verdade, dizendo que neste mundo, assim como a igreja de Esmirna, aqueles que serviam o Senhor ali naquele momento, teriam muitas dores, muitos sofrimentos, para que eles pudessem vencer, e que nós também, em nosso dia a dia, nós também temos as nossas lutas. Mas ele diz aqui: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele venceu o mundo. De que maneira que Cristo venceu o mundo? Ele venceu na cruz do Calvário. Ali então, a sua vida foi entregue e o seu sangue foi derramado para poder então nos garantir a salvação eterna para todos nós. Queridos, também a palavra do Senhor mostra para nós que no Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 53, ele diz para nós assim: acaso pensas que não posso rogar ao meu Pai, e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Então, o evangelista Mateus aqui traz essa palavra para nós, mostrando então que se Cristo realmente precisasse, ele poderia então manifestar dessa forma, e muitos anjos estariam ali. Mas ele optou por não fazer isso. De seus direitos, as suas prerrogativas divinas, vamos dizer assim, que ele teria condições e poderia fazer, mas ele não quis fazer isso. Então Jesus, ele se sujeitou a todo o processo, porque compreendia que esse era o cálice que ele deveria tomar. Então não poderia outra pessoa tomar esse cálice, a não ser realmente Cristo, porque ele nasceu numa obra do Espírito Santo. Maria encontrou-se grávida e ele não tinha o pecado original, porque ele é o próprio Deus. Então ele traz essa verdade para nós. Então nós podemos ver que a palavra de Deus também mostra para nós que a mensagem muito clara para nós: assim como eu enfrentei a morte e a ressurreição, o sofrimento e a glória, vocês também terão de suportar um período de sofrimento, mas depois experimentarão a glória comigo. Depois vocês vão experimentar a glória comigo. Então, traz para nós essa mensagem de uma maneira assim muito, muito clara. Nós vemos também o livro de Colossenses, o capítulo 1, o versículo 24, ele mostra que aqui Paulo, ele traz essa palavra para nós e traz uma palavra também de regozijo, no sentido que Deus então se faz presente na nossa vida, e ele diz assim, Colossenses capítulo 1, versículo 24: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo
na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então veja que texto maravilhoso. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colossenses, ele escreve dizendo: agora me regozijo dos meus sofrimentos por vós. Diz assim: eu estou me regozijando, estou alegre pelas lutas, pelo sofrimento. Ele diz assim: e preencho o que restava das aflições de Cristo. Quer dizer, se todas as aflições que Cristo passou, eu também estou passando agora por essas aflições também, e isso é para um complemento da glória de Cristo, da manifestação de Cristo. Ele diz: na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então a igreja somos nós, a favor então do corpo, que é a igreja. Ele traz então esta verdade para nós, mostrando que ele estava sendo usado por Deus para preencher o que restava das aflições de Cristo. Então eu creio que também nós, no nosso dia a dia, nós também temos passado pelas nossas aflições, pelas nossas lutas, pelas nossas dificuldades, ainda mais nesse momento que nós estamos vivendo, mas Cristo então nos ajuda e Ele está presente, e há um fortalecimento do corpo e da vida da igreja a cada dia. Nós vemos também, amados irmãos, que a palavra de Deus, ela mostra para nós, trazendo então, falando a respeito da palavra do Senhor, correlacionando com o texto no livro de Apocalipse capítulo 2, que nós estamos meditando, Paulo, escrevendo em 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 e 12, ele diz: fiel é esta palavra, se já morremos com ele, também viveremos com ele. E o versículo 12 diz: se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Então o apóstolo Paulo lembra ao seu filho Timóteo, escrevendo então esta carta. E possivelmente nesse momento Timóteo ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, que ele foi pastor também da igreja de Éfeso. Eu creio que na lição anterior você pôde participar conosco. Nós tivemos como pastor da igreja de Éfeso o apóstolo Paulo, Timóteo, seu filho na fé, e o apóstolo João, já no finalzinho da sua vida. Então, quando ele escreve 1 e 2 Timóteo, ele menciona para Timóteo quando ele estava pastoreando também aquela igreja. Mas agora, irmãos, no nosso tema sobre a igreja de Esmirna, ele lembra novamente, trazendo esse texto de uma maneira assim, para que nós possamos compreender e entender que a palavra de Deus é fiel e que nós devemos entregar as nossas vidas inteiramente a Deus, ser perseverante, para que nós possamos reinar com o Senhor, não negarmos a Ele e estarmos sempre firmes na palavra do Senhor, independente da luta, da dificuldade que passamos. Então nós vemos aqui o nosso primeiro ponto da nossa lição, falando então sobre o Cristo ressurreto. Nosso segundo ponto, irmãos, uma igreja rica. E aqui, você que assistiu o vídeo, você pode ver que Esmirna hoje é uma cidade muito próspera, né? É uma cidade grande, é uma cidade que se destaca naquela região ali na Turquia. E nós vemos então que naquele tempo ela já era uma igreja rica, né? Era uma igreja que estava mais próximo daquilo que Deus exigia da igreja. E o nosso texto sagrado no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 24, diz: e Jesus, vendo assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Então era uma igreja rica, conforme nós já mencionamos. A condição social da igreja de Esmirna era
realmente muito boa, a condição social da igreja, e sinalizava então para a sua condição. E tinha duas coisas importantes ali: a condição espiritual, a condição moral. Mas isso não é algo assim determinante para essa igreja. Em nossos dias, quando uma igreja aumenta em números de membros, em arrecadação, geralmente nós classificamos essa igreja como uma igreja próspera, uma igreja grandemente abençoada. E a prosperidade realmente financeira pode indicar um aumento na vida da igreja, dos membros, a fidelidade dos irmãos, na consciência da missão da igreja, no desejo de ajudar as pessoas necessitadas, os pobres, de expandir o evangelho por meio de plantação de novas frentes de trabalho, de evangelismo. Então isso realmente é muito bom, né? Mas também aqui o texto que nós lemos no Evangelho de Lucas, o capítulo 18, o versículo 24, nós vemos então mostrando que no Novo Testamento ele trata para nós mostrando sobre o relativismo em alguns paradigmas sociais estabelecidos, especialmente naquele momento pela liderança judaica que estava ali, para o qual quanto mais próspero o cristão, mais abençoado ele era, né? Então, uma classificação que era usado pelo povo judeu naquela época. E nos dias de hoje também, as pessoas também muitas vezes trazem também esse pensamento assim nesse sentido. E é o caso do episódio que nós lemos aqui agora, que trata sobre o homem rico que procurou Jesus e ele saiu triste ao ouvir que ele precisava se desfazer de tudo, de todos os seus bens, para poder seguir o Mestre. E nós vemos então o versículo 24, que a palavra diz assim: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. Vemos que algo assim, eles ficaram espantados, os seus ouvintes. E eles também fizeram outras perguntas. No versículo 26, a outra pergunta que nós vemos. Ele diz assim: sendo assim, quem pode ser salvo? Evangelho de Lucas, capítulo 18, o versículo 26. E os que ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? A surpresa daqueles ouvintes era que, diante da consciência da prosperidade financeira, eles estavam entrando então diante de um conceito da palavra de Deus, preocupado mais com aquilo que eles poderiam ver do que com aquilo que eles poderiam então vivenciar no dia a dia, diante da prosperidade. Nós não temos, contudo, uma condenação à riqueza no Novo Testamento. Quem sabe alguém pode dizer assim: mas olha, a pessoa ser rico então não é bom? Não, a riqueza é bênção de Deus, mas só que ela não pode tomar o primeiro lugar na minha vida, né? Então Deus tem que estar em primeiro lugar na minha vida, e as riquezas são uma consequência da bênção, da presença de Deus na minha vida, e é algo assim maravilhoso e não é condenável. Mas há um ensino sólido de que a condição espiritual de uma pessoa, independente das circunstâncias materiais. Então, independente das condições materiais, né? Você ter muito dinheiro ou você não ter dinheiro, isso não pode influenciar na tua vida espiritual. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 4,
o versículo 10 até o versículo número 13, os irmãos depois poderão estar lendo sobre esse texto. Ele mostra dizendo assim que mesmo que ele estivesse passando por tantas lutas, por tantas dificuldades, né, ele sabia se comportar tanto em ser honrado como em ser humilhado, né? E independe então da condição financeira que ele estivesse vivendo, porque a comunhão para com Deus é mais importante. Então nós vemos essa expressão lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 10 ao 13. Os irmãos poderão verificar sobre esse texto. E a palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, o versículo 9, o qual nós já lemos, ele diz assim: conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás, né? Então o texto mostra o apóstolo João, nessa revelação que Deus deu a ele, diz: conheço a tua tribulação. Eu conheço a tribulação dessa igreja. Eu conheço a tribulação desses irmãos. Ele diz: a tua pobreza. Mas ele diz: mas tu és rico. Porque ele era pobre financeiramente, de bens materiais, mas ele era rico espiritualmente. E diz: e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Então aí nós vemos a grande luta entre aqueles que se diziam cristãos e se declaravam judeus, mas eles não eram, né? E estavam eles dentro da igreja, trazendo assim muita luta, muita dificuldade. É interessante que a palavra de Deus mostra que em todas as igrejas, geralmente quando o trigo cresce também o joio também cresce junto. E a colheita, quem pode fazer é somente o Senhor Jesus. É Ele que faz a verdadeira colheita. Então aqui a igreja de Esmirna também estava tendo essa dificuldade assim nesse sentido, que as pessoas estavam trazendo assim, eu uso muito essa expressão, fogo estranho, né, para dentro do contexto daquela igreja. E ainda acontece em nossos dias. A gente vê assim algumas coisas assim absurdas, né? Mas é Deus que vai cuidar e tratar de cada um de nós, e somos responsáveis por aquilo que nós fazemos e aquilo que nós vivemos. Então, sinagogas de Satanás, em dois aspectos. Primeiro deles, aqueles judeus que eram instrumentos de Satanás, né? Judeus que eram instrumentos de Satanás, que iam contra os ensinamentos de Deus. Então nós podemos ver que também em nossos dias, nós vemos que muitas pessoas estão indo contra os ensinamentos de Deus, contra os ensinamentos da palavra. Eles estariam agindo assim também, dessa forma. Há também uma colocação de B. Allen, e ele traz para nós, mostrando resumidamente no livro Brado de Vitória, na página 57, ele diz assim: o fato de a comunidade judaica ser identificada como composta por falsos judeus, sendo sinagoga de Satanás, confirma novamente que a igreja é vista por Cristo como sendo o verdadeiro povo de Deus, o verdadeiro Israel. Então nós sabemos que Israel está relacionado também com a igreja nossa em nosso dia a dia. Mesmo nós sendo gentios, nós também somos hoje o Israel de Deus. E esperamos a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essa colocação é muito importante também, que resume para nós
essas verdades. Podemos perceber na situação de Esmirna dois problemas que devem chamar a atenção das igrejas atuais. O primeiro delas é a perseguição. Eles eram perseguidos e também existia pobreza, né? Então a perseguição, ela ainda existe hoje em nosso dia a dia. E também existe a pobreza, né? Então nós podemos estar vivendo isso também, cumprindo-se a palavra também em nosso dia a dia. Será que a igreja tem sido perseguida, né? Será que os cristãos estão sendo perseguidos? Se você olhar e ver esses acontecimentos pela história, você vai ver que essa perseguição ainda ela existe e esta pobreza existe. Pobreza também em termos de bens materiais, mas muito mais a pobreza espiritual, pobreza do entendimento espiritual, de conhecer a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 18, a palavra de Deus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim, né? Então Jesus lembra dizendo assim, ó: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, outros me odiou a mim. Então, se nós não andamos conforme o mundo anda, nós estaremos então andando contra o mundo. Se eles odiaram a Cristo, eles vão odiar aqueles que também são de Cristo. E por isso então, nós precisamos continuar firme nos ensinamentos que Deus tem mostrado para nós na sua palavra, cada dia, a cada momento. Queridos, conforme nos lembra João Calvino, quando ele escreve nas Institutas, na edição especial com notas para estudos e pesquisas da editora Cultura Cristã, capítulo 4, 9 e 27, ele diz assim: é certo que a pobreza considerada em si mesma é uma desgraça, como também desgraças são o exílio, o desprezo, a ignomínia, a prisão e finalmente a morte é uma extrema calamidade. Mas quando Deus tem em vista manifestar o seu favor, nenhuma dessas coisas há que ele não torne em bem e em felicidade. Saibamos então preferir o testemunho de Cristo a uma falsa opinião proveniente da nossa carne. Os irmãos entenderam? Então ele diz assim que e muitas vezes existe uma falsa opinião em favor da carne, né? E aí então há uma luta entre a carne e o espírito. E nós sabemos que a carne muitas vezes ela se torna fraca, né? Quando então as pessoas que são pessoas boas muitas vezes se tornam corruptas, né? Então nós vemos então que nós precisamos estar muito firme e atento, e essa é a lembrança então de João Calvino para a vida da igreja em nossos dias também. Terceiro lugar, a coroa da vida. Algo assim importante para nós, irmãos, a coroa da vida. E diante da coroa da vida, a igreja ela estava sendo habituada a enfrentar perseguições, enfrentar a pobreza, enfrentar então o desprezo. Porém, ela é alertada que as lutas ainda não haviam terminado. E esta alerta também vem para nós hoje. Irmãos, as lutas ainda elas não terminaram. Ou os irmãos acham que é algo assim corriqueiro que está acontecendo, irmãos? As lutas elas ainda continuam. Uma severa batalha ainda estava por vir. E nós vemos isso no texto de Apocalipse capítulo 2, versículo 10, o qual nós lemos. Ele diz assim: não temas
as coisas que tens de sofrer. Vejam bem. Não temas as coisas que tens de sofrer. Ele lembra que não deveriam temer. E ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Quem será que era? Pelo texto que nós lemos, aqueles que estavam com ideias e pensamentos da ideia das sinagogas de Satanás, que nós já lemos anteriormente. Ele diz assim: para ser dispostos à prova, e tereis tribulações de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Evoca aqui uma das mais recorrentes exortações que Deus mostra para nós, para o povo de Israel, trazendo para nós também. Essa expressão não temas, né? Você já ouviu certamente muitas vezes, olha, não temas, né? E há essa lembrança para nós, não temas. No livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 1, ele diz: depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande, né? E os irmãos podem notar que aqui ainda o nome dele era Abrão, né? Depois, capítulo 17, houve então a troca e acrescentou então Abraão para pai de muitas nações. Queridos, não temas, Abraão. Pode estar dizendo para mim e para você também: eu sou o teu escudo. Se alguém vir contra você, eu estarei te defendendo. O teu galardão será sobremodo grande, né? E trouxe essa palavra a Abrão e também para nós. A outra expressão em Gênesis capítulo 26, versículo 24, tratando também agora já o nome Abraão, né? Ele diz assim: na mesma noite ele apareceu o Senhor e disse: eu sou o Senhor, eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo, né? Então ele traz aqui mais essa palavra novamente. E depois ele diz aqui, ó, também para Josué capítulo 1, versículo 9: não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. O Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Não temas. Nós vemos também o texto de Provérbios capítulo 3, versículo 25. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier. Vejam bem, não temas o pavor repentino, né? Então algo assim repentino que pode acontecer na tua vida. Quem sabe você está andando, né, na rua e acontece algo assim difícil naquele momento, algo repentino que não estava programado, uma ação do inimigo muitas vezes, nem arremetida dos perversos quando vier, né? Então nós precisamos não temer isso, e precisamos estar então em comunhão na presença do Senhor. O Apocalipse capítulo 2, versículo 10: não temas as coisas que tens de sofrer. Nós já lemos esse texto. Então ele trata mostrando essa verdade para nós. Mas eu quero salientar aqui a expressão quando ele fala sobre os 10 dias, né? 10 dias, ele diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Os 10 dias, refere-se no versículo 10, dificilmente quer dizer 10 dias de maneira literal, pois a simbologia do número no livro de Apocalipse, ela é abrangente, essa simbologia, né? Então muitas vezes ele fala 10 dias, mas é algo que ele trata de maneira comum numa simbologia.
mas podemos entender que se trata de um tempo já pré-determinado por Deus, que poderia ser curto ou poderia ser intenso, né? Poderia ser um tempo curto, poderia ser um tempo extenso. Então a palavra de Deus também mostra que um dia para nós é diferente do que para Deus, né? Pode ser 1000 anos, né? Então nós temos que entender dessa maneira. E nesse período o diabo seria o mandante do sofrimento da igreja, como foi quando Deus o entregou, né? Numa expressão assim bastante difícil e forte até, o texto lá de Jó, capítulo 1, melhor dizendo, versículo 12, onde ele diz: disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então aqui esse momento então que Satanás, diz o texto sagrado, que estava passeando sobre a terra, ele se apresentou também perante a presença de Deus e mencionou dizendo assim para Deus: olha, Deus falou mencionando a respeito do o meu servo Jó, né, que ele é fiel, e ele diz assim: olha, realmente Deus, ele é fiel sim, porque veja, ele é uma pessoa próspera, é uma pessoa rica, ele é uma pessoa que tem uma família grande, mas tire todos esses bens dele. E daí então o texto mostra que Deus então permitiu então nesse momento para que ele tocasse, né, na vida dele, mas que não tirasse a vida dele. E o texto que nós podemos ver assim em Jó capítulo 1 versículo 12, ainda o capítulo 2 versículo 6, disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida, né? Então Deus permitiu, e Jó então foi tentado, né? E ele sofreu muitas coisas, perdeu tudo, mas diz então que daí Deus restituiu tudo a ele novamente, né? Porque ele continuou firme, ele continuou fiel, como diz a palavra, fiel até a morte, recebendo então a coroa da vida. Nós vemos também na vida do apóstolo Paulo, irmãos. Paulo, escrevendo 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte, né? Agora nós podemos dizer assim, mas o apóstolo Paulo, uma pessoa que tinha uma comunhão íntima para com o Senhor, diz a palavra de Deus que ele foi levado até o terceiro céu, né? E agora ele menciona dizendo que ele foi posto um espinho na carne, né? E ele diz então que esse espinho na carne acompanhou toda a sua vida. E daí nós vemos um dos momentos que ele questiona muito o Senhor, e daí Deus diz para ele assim: olha, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Mas Deus não poderia tirar o espinho na carne dele? Claro que poderia, mas Deus permitiu para que ele pudesse passar por essa dificuldade e diante da fidelidade diante de Deus. Se eu perguntar para você nesta manhã, será que eu e você também não temos às vezes um espinho na carne? Uma dificuldade? Isso não quer dizer que você não seja um cristão, né? Porque o apóstolo Paulo, ele era cristão, né? Mas mesmo assim, Deus permitiu que ele tivesse esse espinho na carne. Então muitas pessoas hoje pregam dizendo assim que o crente não pode ficar doente, o crente não pode sentir dor. Mas Paulo sentiu dor, né? E passou por grandes dificuldades na sua vida, e era um crente exemplar, né? Na palavra de Deus mostra para nós
esta verdade, assim como também foi a questão de Jó. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13 diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que o possais suportar. Vejam bem, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus não tenta a ninguém, né? As tentações são humanas. Quando você olha na palavra de Deus e vê a questão lá de Adão e Eva, por exemplo, né? Então, eles viram que o fruto daquela árvore do conhecimento do bem e do mal era atraente, né? E sentiram o desejo de comer desse fruto. E daí então o pecado veio a toda a humanidade, e hoje todos nós somos pecadores diante de Deus. Mas diz também que Deus nos dá força para nós podermos ter o livramento. Então o que eu quero dizer é que a luta que você está passando, que a igreja está passando, Deus sabe, Deus conhece, e Ele vai te dar o livramento, como deu o livramento também naquele tempo. Eu não sei como, de que maneira, mas esse é algo que Deus realmente pode fazer, só Ele. Deus é quem dá a palavra final, e a sua palavra é uma palavra de vitória. Isso nós vemos em Esmirna. Por isso Esmirna, assim como nós, é encorajada pela recompensa final, a coroa da vida. Coroa da vida. Coroa da vida, ele trata para nós, mostrando a respeito da salvação para nós. E essa coroa da vida, naquele tempo, ela era uma coroa de flores, que simbolizava então a vida, e era dada essa coroa aos vencedores, aos atletas, né, que venciam então as corridas naquele tempo. E daí então o apóstolo João, nessa visão, ele traz para nós também, mostrando a respeito da coroa da vida, e traz essa palavra à igreja de Esmirna, traz essa palavra a nós também nesta manhã. A coroa da vida, irmãos, é a salvação, ser fiel até a morte. Nós pudemos ver a respeito de Policarpo. Eu quero dizer que eu tenho aprendido muito durante esse período que nós estamos estudando, e já li muito sobre Policarpo, e agora então pude aprender um pouco mais da sua vida. E ele era discípulo do apóstolo João, e aos 86 anos de vida ele continuou firme na palavra, ele não negou, e ele foi colocado em uma fogueira, ele foi queimado, como nós pudemos ver na explicação do nosso vídeo, e ele continuou firme. A pergunta que eu tenho para nós nessa manhã: será que nós estamos dispostos a pagar esse preço também, de entregar a nossa vida na presença do Senhor, para poder então receber essa coroa da vida de uma maneira assim, uma entrega total, como fez Policarpo? Então que você possa responder aí no seu coração. A palavra de Deus em Apocalipse capítulo 2, versículo 11, que nós lemos, ele diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Espírito de Deus está falando às igrejas, está falando a mim, está falando ao irmão, de diversas maneiras. Através desse estudo da palavra do Senhor, através dos hinos que nós cantamos, através dos acontecimentos, e você sabe como que as coisas estão acontecendo, né? Então eu creio que você é sensível também, assim como todos nós somos, para compreender e entender que Cristo está próximo. Então
E diz assim: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Por que ele diz isso? Porque a palavra de Deus diz também que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Que morte é essa? É a morte física. Nós morremos fisicamente, mas espiritualmente nós permanecemos vivos na presença do Senhor. Por isso nós precisamos ter a certeza da salvação em Cristo enquanto nós estamos aqui. Porque depois que nós deixarmos esta vida aqui, e nós somos como peregrinos sobre a terra, nós não vamos ter outra oportunidade. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Você venceu? Você recebeu a coroa da vida? Então você não vai morrer a segunda morte. Você vai estar espiritualmente vivendo na presença do Senhor. É interessante que a respeito da coroa da vida, que nós já falamos, já era falado também naquele tempo ainda, antes do apóstolo João, né? E nós podemos então ver então nos ensinamentos que Tiago nos traz. Ele escreve dizendo assim, capítulo 1, versículo 12, ele diz para nós: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam, né? Então, a coroa da vida está prometida àqueles que Ele ama, né? Então, que Deus possa ter misericórdia na nossa vida, que nós possamos receber também essa coroa da vida. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 34, diz: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome sua cruz e siga-me, né? Então, se quer seguir a Cristo, você tem que negar a si mesmo, né? Tem que tomar a sua cruz. Como que está a sua cruz, né? Como que está a minha cruz na nossa caminhada? E eu preciso então seguir como cristão diante do Senhor. Estamos já chegando ao final da nossa meditação, irmãos. Queridos, a igreja de Esmirna estava sendo provada a se manter fiel diante de dois severos problemas. Aquilo que nós já no início nós falamos: a perseguição e a pobreza. Até aquele momento, ela estava resistindo em fidelidade, e o Senhor Jesus revela a sua apreciação e zelo pela igreja, e antecipa que mais dificuldades viriam, e encoraja com promessas que superam qualquer valor ou benefício que este mundo possa oferecer. Veja que maravilha. Ele mostra dizendo que a igreja tinha que continuar fiel diante de Deus, que as perseguições ainda viriam, mas que ele tinha que continuar fiel diante do Senhor, e este mundo não traz felicidade que possa ser mais importante do que a presença de Jesus. Queridos, enfrentar injustiças sendo inocente e dificuldades financeiras sendo um trabalhador honrado são dificuldades que todos os crentes estão sujeitos a enfrentar. Vejam bem, todos nós estamos sujeitos a enfrentar. Portanto, se você está vivendo alguma dessas coisas, faça como Cristo exortou aos irmãos de Esmirna a fazerem diante da fidelidade e resistir às dificuldades, porque a recompensa de Jesus é garantida a todos os que perseveram-se diante de Jesus até o fim, recebendo a coroa da vida. Queridos e amados irmãos, obrigado por você me dar
privilégio de podermos nessa manhã meditar na palavra de Deus. Na próxima semana, se Deus permitir, estaremos então fazendo a 5ª lição, falando sobre Pérgamo, fé cristã e cultura. Então, Deus abençoe grandemente sua vida, tenha um domingo abençoado na presença do Senhor. Mas eu quero ainda estar orando com você nessa hora. Oremos. Querido e amado Deus, obrigado por esta hora, por esse momento, Pai, pela tua palavra que foi lida, pela vida, Senhor Deus, da igreja de Esmirna. E agora, Pai querido, que nós também possamos, como igreja, no nosso dia a dia, ser fortalecidos no Senhor para vencer a cada momento. Abençoa, Senhor Deus, a cada pessoa que está ouvindo, Senhor Deus, esta meditação da palavra, esse estudo bíblico, Pai. Nós oramos no nome de Jesus, a esse Deus que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Deus vos abençoe.